Dia 11 de 242, é isso? E hoje a gente tem algumas novidades aqui importantes para passar. Conversei com o pessoal do Meta ontem, de dentro do Meta, e trouxe algumas atualizações aqui em relação ao alcance, o que está acontecendo com o meu perfil e o que provavelmente deve estar acontecendo com o seu. Eu tô aqui com o meu e-mail aberto, porque ontem eu conversei com ela no chat. Só que como a conversa deu alguns erros, enquanto eu tava conversando com ela, às vezes o chat caía e eu perdi o que estava sendo falado. E aí eu printei algumas telas, mas algumas eu perdi. Então eu pedi para que ela reenviasse o que a gente conversou pelo meu e-mail. Pode ver aqui, ó, quem foi que me enviou foi a própria Meta ontem, há 18 horas atrás, foi às 23h26 que eu falei com ela ontem. Então, vamos lá, o que foi conversado. Primeira coisa que ela me disse, moderar no número de postagens, evitando posts seguidos com pouco intervalo de tempo. Eu estava criando um post atrás do outro, então eu colocava a câmera aqui, começava a gravar, começava a gravar, começava a gravar, começava a gravar. Muitas vezes eu postava um atrás do outro. Então, realmente, lembra que eu falei ontem no vídeo? Eu realmente acredito que postar um atrás do outro acaba invalidando o post anterior. E era o que eu estava sentindo que estava acontecendo até então. Só que como o meu alcance ele é muito baixo, eu percebia isso assim, ó, por exemplo. Então, se um post costuma dar 200 visualizações, ele estava chegando a 8 visualizações, a 10, a 20 visualizações. Então, era muito, muito, muito pouco mesmo. E aí eu comecei a perceber que isso acontecia principalmente quando eu postava um seguido do outro. Inclusive, ela falou assim, ó, se você fizer muitas postagens em um período muito curto de tempo, a atenção dos seus seguidores pode ficar dividida entre elas. Pode ser que alguns seguidores só vejam a primeira postagem, mas nunca vejam a segunda ou a terceira. Como as primeiras visualizações e interações são muito importantes para que o conteúdo continue sendo entregue, é muito importante dar tempo para que eles cheguem ao máximo número de pessoas possível, entende? Então vamos lá. A premissa que ela deixou claro para mim, inclusive em algum dos prints, eu vou ver se eu encontro esse print aqui que era da gente conversando mesmo, ela deixou bem claro que uma das coisas mais importantes para o conteúdo ir para frente é o engajamento, certo? E aí, para a pessoa engajar, ela precisa sentir vontade de engajar aquele post, ou seja, ela precisa sentir vontade de comentar ou de compartilhar com outra pessoa, ou de compartilhar nos stories dela. Algum tipo de interação, de engajamento tem que ter. Lembrando que aquela parte lá onde tem taxa de Reels pro lado, quando a pessoa passa o Reels, ela nem viu. Agora, ela para, interage com o meu post, engaja, comenta com o meu post, e isso faz o conteúdo ir mais para frente. E aí, aqui, vamos pensar o seguinte: vamos pensar que eu tenho uma base de 1.000 seguidores. E desses 1.000 seguidores, da minha base, quem vai ver esse post, normalmente ali em torno de 10 a 15% de pessoas que fazem parte da minha base. Então, de 1.000 seguidores, 100 pessoas vão receber esse meu vídeo no perfil. De 100 pessoas que recebeu esse vídeo, algumas vão interagir, então, tipo, 10 interações mais ou menos. Por isso que realmente é muito pouco, porque minha base é pequena. E aí entra o de teste, né? E até o próprio perfil, a parte normal, ele entrega para perfis, né, que não te seguem ainda. Ok. Só que vamos pensar o seguinte: se o que manda no alcance é o engajamento, e eu vou lá e publico um atrás do outro, que era o que eu estava fazendo, ela falou que a atenção fica dividida. Então, eu publiquei esse. O Instagram começa a entregar bem devagarzinho e eu vou lá e publico o outro. Aí ele para de entregar aquele. Não é que ele para de entregar, mas é que vai ficar dividida, que nem ela disse aqui, a dividida a atenção dos meus seguidores em relação aos posts. Então, mais uma regra aqui que a gente colocou aqui agora no nosso planejamento. Não pode postar um atrás do outro, porque vai invalidar. Gabi, por que perfis muito grandes postam vários posts por dia? Porque principalmente perfis muito grandes têm um alto engajamento, já tem uma comunidade formada. Então, se eu posto um post agora, imediatamente mais pessoas vão interagir com aquele post. Acabei de postar, as pessoas vão lá, vão comentar, vão interagir, vão mandar para outras, porque eu tenho uma base grande já engajada. Agora, quando eu não tenho uma base grande engajada, se eu posto 2, 3 vídeos em seguida, e aqui o em seguida pode ser, por exemplo, não precisa ser necessariamente um seguido do outro. Postei. Pode ser tipo, postei agora, postei daqui 20 minutos, postei daqui meia hora, postei daqui. Então, às vezes, essa quantidade muito exorbitante não seja tão legal para um perfil pequeno, que foi o que eu tirei de consideração do que eu conversei ontem com ela. Ou seja, diminuir a quantidade de postagens. E hoje, se eu não me engano, eu postei 3 posts. Para mim, isso daí é um pouco... dá um pouco aperto no coração, porque eu tava fazendo isso com, assim, uma intensidade muito grande, e eu percebi que tanto no Instagram quanto no TikTok acaba que flopa o conteúdo. Gabi, é só por isso que tá flopando? Não, tem algumas outras coisas também que ela falou aqui e também a gente tem que averiguar.
Segunda coisa, moderar o uso de hashtags. Eu quase não estava usando hashtags. Na verdade, eu estava postando vídeo sem nada, sem absolutamente nada. Criava o vídeo, publicava sem legenda, sem nada. E aí, nos últimos vídeos, no de ontem, que eu postei 20 vídeos, eu coloquei uma hashtag que foi atração de clientes. Como ela mesma disse, ó, usar hashtags ajuda seu conteúdo a ser encontrado na barra de pesquisa, mas quando há um grande volume de hashtags numa postagem, o Instagram pode entender que você está tentando abusar da ferramenta e limitar o alcance do post. Vamos lá, hashtag já não é uma coisa assim que, nossa, isso daqui vai mudar a vida de alguém, vai viralizar pra caramba. Não, hashtag hoje, pelo que eu percebo, inclusive dos meus clientes, não é uma coisa que dá um super alcance, que vai mudar alguma coisa. Vai mudar quando alguém pesquisa sobre aquele assunto. Então, por exemplo, eu estou buscando referências de conteúdo de social media. Então, eu vou lá e jogo hashtag social media. Então, eu consigo encontrar conteúdos daquilo. Mas, normalmente, no dia a dia, não sei você, mas eu não fico procurando conteúdo através de hashtag. Quando eu quero fazer uma busca, ou seja, quando eu quero entender sobre determinada coisa, normalmente eu vou no TikTok e pesquiso no TikTok. O Instagram não é uma rede de busca, pelo menos não para mim, pelo menos que eu entenda, não para a grande maioria de pessoas. Ou a gente busca no TikTok ou a gente busca no YouTube. Então, a hashtag, ela ajuda no alcance desde que a pessoa te procure. Por isso que ela não dá tão certo assim. Então, se você coloca muita, além de não te ajudar, ainda vai te atrapalhar, porque ele vai limitar o seu alcance. Então, colocar uma no máximo, às vezes nem colocar. Aqui, ainda entrando nesse negócio de hashtag, legenda e tudo mais, eu não estava trabalhando SEO dos vídeos. Então, eu não estava colocando uma legenda. Eu comecei a refletir sobre essa parte, essa estratégia, e provavelmente eu vou começar a colocar legendas com base em SEO para aparecer lá no Google. Inclusive, nessa parte, nessa ferramenta, você vai ver que aqui, ó, tem um botão onde você coloca para ativar as pesquisas no Google. Então, você está liberando que o Google tenha acesso aos seus conteúdos, e aí você vai trabalhar SEO nas suas postagens. Que nada mais é igual nesse post meu aqui, que eu escrevi uma legenda, e essa legenda tem algumas palavras-chave para ser encontrado no Google. Mas lembra que a maior parte do nosso alcance, ele não vem do Google, ele vem do próprio Instagram. Então, o meu alcance do Instagram ainda continua muito pequeno. Como você pode ver, hoje eu postei 3 posts, se eu não me engano. O engajamento deles, né, o alcance, não é engajamento, o alcance dele está, assim, irrelevante, minúsculo. Então, não deu para eu validar exatamente aquilo que ela me falou, mas eu ainda tenho mais algumas considerações, tá? Terceira coisa que ela me falou, observar o horário das postagens para coincidir com o horário em que seus seguidores estão ativos. Lembra que ela falou no primeiro lá que é muito importante as primeiras visualizações e interações? Então, realmente eu acredito que o horário ele vai fazer uma certa diferença nesse primeiro momento. A pessoa vê teu conteúdo, engaja com teu conteúdo e isso faz ir mais adiante. Se caso você posta num horário que eles não estão ativos, digamos assim, a sua primeira interação ela vai ser baixa. Eu agora como estrategista, além do que a moça da meta me disse, eu não acho que isso impacta assim a ponto de, nossa, meu perfil está flopado por conta disso. Mas isso impacta sim na primeira percepção. Não é isso que vai falar assim, isso aqui vai fazer seu post viralizar. Não é. Mas impacta sim na entrega, pelo menos no ponto em que eu estou, que não está entregando nada. Então eu acredito sim que isso aqui vai impactar. Por isso, eu vou postar agora de 3 a 5 vídeos ao todo, tá? No meu perfil, de 3 a 5 para testar. E isso aqui já vem em contra com mais outra coisa aqui, ó. Ela não colocou aqui no e-mail, mas ontem a gente conversou, vou ver se tem algum print aqui dessa conversa. Mas basicamente, não existe um número ideal de postagens para fazer durante o dia. Ela falou para mim que tudo depende da minha audiência e do meu engajamento. Então, lembra que se eu posto um muito em seguida do outro, e esse em seguida, não tem como ter um parâmetro. Pode ser que o em seguida, para você que tem um perfil maior, pode ser meia hora. Mas para mim, pode ser que eu tenha que postar um a cada 4 horas. Porque, como eu tenho menos engajamento no meu perfil, eu preciso que esse conteúdo seja mais entregue. Então, não existe um mínimo de postagem e um máximo de postagem, entende? O ideal, né? Claro que pelo menos um post por dia, vamos dizer assim, mas não existe assim, você tem que postar X conteúdos por dia para dar certo. Não existe isso. Tudo depende do seu engajamento. Se você não tem um post engajado, ele não vai ter alcance. E talvez você vai precisar esperar um pouco mais de tempo para que você poste outro, para que aquele que você acabou de postar, ele tenha um pouco mais de alcance, tá? Então, tudo isso aqui foi o que foi dito por ela. Não existe uma quantidade máxima de posts.
posts. Então, ela não me disse se eu deveria postar 5, se eu deveria postar 3, se eu deveria postar 10. A única coisa é que ela disse, modera no número de postagens, evitando um post seguido do outro. Hoje, as postagens que eu fiz foi com um intervalo de tempo ali de umas 3, 4 horas entre elas. E mesmo assim, ainda tá muito, muito ruim mesmo, mas assim, muito ruim mesmo. Tem mais um ponto a se considerar. Os meus 1.000 seguidores que estão nessa plataforma, eles são seguidores de tráfego pago. E seguidores de tráfego pago, eles não têm um engajamento tão grande quanto um seguidor que veio de forma orgânica. Então, vamos dizer que a minha base, por si só, ela já não é tão engajada quanto um seguidor que vem de forma orgânica. E isso também impacta na entrega dos meus vídeos, justamente porque quando eu solto o conteúdo, ele não tem muito engajamento, logo a plataforma, ela restringe, digamos assim, ela diminui a minha entrega. Então, isso aqui é um outro ponto importante. A questão do tráfego pago, que meu perfil cresceu somente com tráfego pago, mas é aquilo, o que dá certo para uma pessoa não necessariamente vai dar certo para você e vice-versa. Então, não é porque eu fiz tráfego pago que meu perfil não vai crescer mais. Não é isso. Aqui a gente está modulando até chegar no ponto de que o negócio vai fluir e vai funcionar, tá? Então, no momento, essas estratégias que eu estou usando. Outra coisa, revisar e apagar os posts que podem violar as nossas políticas de comunidade. Eu não tenho nenhum post que viola. Inclusive, você pode ver lá dentro do seu painel. Se você tem alguma coisa que você violou, o seu perfil, alguma coisa assim. O meu tá todo verdinho, como você pode ver aqui. E então, o meu perfil, ele tá limpo. Não tem nenhum problema que tá impactando na entrega dos meus vídeos, entende? Mas ela deixou bem pontuado aqui, não deixe, né, que isso daí atrapalhe. Então, revisa os posts para ver se algum deles viola a política de comunidade. E no meu caso, não tem nenhum que viola. Ela deixou aqui ainda escrito, ó, é sempre bom ficar atento se as suas postagens estão seguindo os nossos padrões de comunidade, pois as violações em nossos padrões podem gerar restrições que incluem a diminuição do seu alcance. E também, aqui não foi falado por ela, até porque eu não perguntei isso exclusivamente. Ah, e tem mais uma coisa. Eu tenho ainda o suporte da Meta por mais um tempo, porque eu comprei esse suporte da Meta. Então, se você quiser perguntar alguma coisa para a Meta, deixa que a sua pergunta do que você gostaria de saber sobre alcance, sobre engajamento, sobre tráfego, sobre qualquer coisa que seja, que eu vou entrar em contato com a Meta com a sua pergunta para conseguir perguntar e te trazer a resposta. Então, para você conseguir saber a sua resposta, me segue aqui nesse canal, onde eu estou mostrando em tempo real o meu crescimento nas redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube, para você ver do 0 aos 100 mil seguidores. E aí, bora? A gente vai chegar nos 100 mil seguidores? Reels de teste. Eu tenho visto muitas pessoas falando, nossa, o Reels de teste dá muito, muito certo, para mim funcionou muito bem, bateu não sei quantas milhões de visualizações, não sei o quê. E para outras pessoas falam, nossa, meu Reels de teste não bate nem 10 visualizações, não bate nem 30 visualizações. Mas, pelas minhas pesquisas, o ideal é que o Reels de teste ele seja bem curto, ali de 7 segundos, entregue uma coisa importante na legenda e você vai fazer isso ali de 2 a 3 vezes por dia. Porque lembrando, o Reels de teste ainda está dentro do Instagram. Então, aquele negócio de soltar um, soltar outro, soltar outro, soltar outro, soltar outro, no Reels de teste também impacta e vai diminuir o meu alcance. Então, ao invés de eu criar vários vídeos no Reels de teste, que são vídeos falados de até 3 minutos, eu vou criar vídeos de 7 segundos, lembra que eu falei sobre os 7 segundos? E os únicos vídeos de 7 segundos que vão entrar no meu perfil vão os que vão estar no Reels de teste. Então, todos os dias vão entrar ali em torno de 2 a 3, no máximo 5 vídeos Reels de 7 segundos dentro do meu perfil, tá? Eu vou fazer isso por muito tempo, pelo menos durante um mês, só postando esse formato de 7 segundos dentro do Reel de teste, mas nenhum outro formato, porque também vi nos meus estudos que isso atrapalha a entrega dos vídeos. Então, por exemplo, assim, se você posta o formato React, posta o formato 7 segundos, posta o formato Lo-Fi, posta o formato... Então, o Reel de teste acaba não entendendo exatamente e acaba não entregando bem os seus Reels de teste. É verdade? Se não é, eu não sei. Como eu disse, a única coisa que está validada aqui, que foi falado pela própria Meta para mim, foi justamente essas questões que estão aqui no e-mail. O restante que eu estou passando para vocês foi estudo meu particular. Outras perguntas que eu fiz para ela, tá? O tráfego diminui o meu engajamento orgânico? Ela falou de maneira nenhuma, até aumenta. Uma vez que realizar o tráfego pago, você aumenta o raio de pessoas que irão ter acesso ao seu conteúdo. Essas pessoas que chegam através do tráfego pago podem se tornar seguidores, aumentando o crescimento do perfil e o engajamento geral. Então,
Lembra que eu falei que o tráfego pago vem de pessoas que não são muito engajadas? Já o que ela me disse é que aumenta o engajamento. Se essa pessoa for uma pessoa qualificada, né, provavelmente realmente vai aumentar o meu engajamento. Então, ele não diminui, ele não me penaliza, que é a dúvida de muita gente, né? Ah, se eu começar a fazer tráfego pago, então meu perfil vai cair a entrega porque o Instagram quer que eu pague mais tráfego pago e vai diminuir a minha entrega. O que foi dito para mim pela própria Meta é que não diminui. Até porque eles não vão falar para mim que diminui, né? Porque aí eu vou parar de fazer tráfego. Mas foi o que foi dito. Segunda coisa, a assinatura do Meta aumenta o meu alcance? E ela disse assim, o selo de verificação é uma forma de comprovar que o seu perfil é autêntico, não é um benefício do selo aumentar diretamente o crescimento, mas contas que trazem essa segurança tendem a ter um crescimento maior por serem confiáveis. E aí, tem um outro ponto aqui. Eu acredito sim que aumente o engajamento. Estou fazendo testes, até porque o meu verificado está ativado, para ver se realmente vai aumentar ou se não vai aumentar. Mas o que ela me disse que quando a gente coloca o selo de verificado, você parece ser mais confiável, logo as pessoas querem te seguir mais, porque parece que você é mais confiável. Justamente por isso. Então, você paga o selo para parecer mais confiável. Essa é a resposta da própria Meta. Aí eu falei, tem alguma prática recomendada para que o meu conteúdo chegue no público ideal? Aí ela falou, os insights, Gabi. Com ele, você consegue acompanhar todas as informações relevantes para o crescimento do seu canal. Saber o que seus seguidores mais gostam do seu conteúdo, saber que horas tem mais movimentação, saber quem interage mais são seus seguidores ou seus não seguidores, entre outras várias estatísticas que te ajudam a entender o perfil do seu público e adaptar suas postagens de acordo com isso. Eu já tenho visto os insights já há bastante tempo, mas eu vou dar uma atenção muito maior para os insights agora para a gente realmente ver se tem alguns outros insights para mudar algumas estruturas, estratégias de conteúdo. Inclusive, lembra que ela disse sobre engajamento? O importante é o engajamento, o importante é o engajamento, o importante é o engajamento? Então, eu não queria me sujeitar a ter que fazer Reels editado. Ou seja, fazer Reels que eu vou lá, vou jogar no CapCut e tudo mais, né? Mas eu acredito sim que eu vou ter que fazer para conseguir fazer um Reels mais viral, onde tem uma dinâmica diferente, onde o vídeo se mexe mais, para chamar mais atenção das pessoas. Mesmo assim, vou continuar criando alguns vídeos lo-fi só falando e vamos fazer testes entre os formatos. Vou criar alguns formatos diferentes, inclusive vou fazer isso num próximo vídeo mostrando para vocês eu criando esses vídeos, criando os roteiros, porque quando é um vídeo muito editado, eu gosto que o vídeo tenha roteiro. Então eu vou seguir o roteiro certinho, eu vou fazer edição e eu vou mostrar isso tudo aqui para vocês, até porque eu vou ter que diminuir a quantidade de posts. Então, diminuindo a quantidade de posts, eu consigo criar um post mais bem elaborado, digamos assim. Então, eu vou voltar com a série 30 dias, 30 estratégias de conteúdo para atrair. 30 dias, 30 estratégias para atrair novos clientes. Eu vou voltar com essa série, que esses vídeos já estão gravados. E eu também vou fazer algumas outras séries diferentes, que é de vídeos que eu tô falando com o público, tipo clone, estilo clone, essas coisas assim. Então, eu vou fazer esses vídeos também, que são formatos viralizados, e vamos testar para ver se mudando o formato, a entrega vai ser maior. Levando em consideração que eu também vou diminuir a quantidade de postagens, para no mínimo 3 postagens diárias, certo? Outra coisa muito, muito legal que foi conversado com ela é o seguinte, ó. Eu perguntei assim, como é feita a entrega do conteúdo? Porque normalmente bate 200 views e a entrega para. E aí ela me disse o seguinte, basicamente, se você tem um número X de seguidores, que nesse exemplo eu usarei 1000, quando você posta um conteúdo novo, stories, foto, reels, live, etc., a plataforma vai entregar imediatamente, no momento da postagem. De fato, para uma pequena porcentagem, de, por exemplo, 20 seguidores. Se esse grupo de 20 seguidores, eles interagirem, compartilhar e, de fato, engajar, aí ele vai aumentar para uma porcentagem maior, subindo para 200, subindo para 400, e aí vamos indo. E é justamente por isso que os posts, eles não saem do lugar. Porque a primeira amostragem de pessoas não está engajando. A palavra-chave é engajar. Por isso que, agora, nos próximos conteúdos, vai ter muita CTA para curtir o post, para compartilhar o post. É essa interação que eu vou pedir. Eu vou fazer uma pergunta para a pessoa me responder nos comentários. Então, tendo essa interação, vai ter aumento de entrega. Inclusive, eu ainda perguntei, a constância, ela faz aumentar o alcance ou pode ser que para sempre fique nos 200? E o que ela disse é que
cada conteúdo ali, ele é único. Então, se eu posto agora, e esse teve uma amostragem de 20 pessoas vendo o post, e depois teve uma amostragem de 40, depois uma amostragem de 60, e aí ele vai parando, as pessoas vão parando de interagir, vai morrer o meu post. Não importa se eu posto 10 posts por dia durante 365 dias, que se não tiver entrega, se não, as pessoas não me engajarem, não vai ter alcance. Então, não é igual ir na academia, e aí você faz a dieta durante 7 dias e você emagrece 1 quilo. Não é assim. Então, cada post ali ele é uma oportunidade única. Postou um post, teve engajamento, ele vai começar a subir. Postou um post, não teve engajamento, ele não vai subir. Então, foi isso também que foi dito para mim, tá? Se começar a ter uma queda grande de engajamento nesses grupos de seguidores alcançados, realmente a porcentagem de alcance diminui. Então, cada post ele é único e ele tem ali a sua porcentagem de engajamento. É óbvio que quando você posta um post e ele viraliza, ele vai puxar os outros posts também para crescimento. Por quê? Porque quando você postou um, as pessoas elas vão entrar no teu perfil, elas vão te seguir. E quando eu interajo com o teu perfil, vamos lá que eu vou lá, gostei do teu post, vou lá, compartilhei teu post, segui você e tudo mais. Então o meu conteúdo ele vai aparecer na tua For You de novo. Justamente por isso que quando você viraliza um post, ele puxa os outros para perto dele também, entende? Então nesse primeiro momento, vai ser válido uma nova leitura de fazer uns posts mais virais, com aqueles conteúdos mais mudar a tela, react, toda essa caralhada toda aí que a gente vê. Que vou mostrar para vocês eu criando, inclusive. Se você quiser ver eu criando esses posts, como eu vou fazer para criar, qual é o estilo, o formato viral que eu vou escolher, comenta aqui embaixo. Eu quero ver, que aí eu gravo também para vocês. Inclusive, comentar no YouTube me ajuda também. Então, comenta, eu quero ver aqui embaixo, por favor. Então, a dica é se empenhar em conteúdos criativos, atrativos para atrair intenções logo no início, pois assim a porcentagem de alcance vai subir. Então, eu preciso que as pessoas interajam logo no início, tá? Aí ela encerrou o atendimento. Inclusive, ela me deixou aqui alguns artigos que eu quero destrinchar com vocês. Se você quiser ver os artigos, vou começar um curso da própria Meta. Quer que eu traga esses insights aqui? Comenta assim, Gabi, traz os insights, pelo amor de Deus. Comenta aqui embaixo para eu saber que eu vou começar a trazer os insights da própria Meta. Não é de criadores, de achismo, do fulano, do ciclano, do beltrano, é da própria Meta. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram também, lá no TikTok também. Um beijo e até amanhã.